Olá, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai desvendar um segredo que está literalmente na casa de todo mundo. Como transformar uma simples janela num estúdio de fotografia de primeira. Pode acreditar, é uma das ferramentas mais poderosas e, o melhor, mais acessíveis que existem. E se o melhor estúdio de fotografia fosse de graça? Parece pegadinha, né? Mas a ideia aqui é justamente essa: quebrar aquele mito de que para fazer retratos incríveis é preciso gastar rios de dinheiro com equipamento. A luz que entra pela janela, olha, ela pode ser tudo o que se precisa. Então, vamos começar mudando a forma de pensar. A luz de janela não é um quebra-galho, não é uma alternativa. É uma escolha. Uma escolha poderosa, intencional e, sim, totalmente profissional. É por isso que a gente chama de estúdio infinito. Um estúdio natural que dá para usar em qualquer lugar. Certo, mas por que essa luz de janela é tão especial assim? Vamos lá. Primeiro, a qualidade é profissional, sem tirar nem pôr. Como a janela é uma fonte de luz grande, ela espalha a luz de um jeito suave, que é exatamente o que a gente quer para retratos. E tem mais, né? Dá para controlar a intensidade com uma simples cortina, ela é completamente silenciosa, nada daquele barulho de flash de estúdio, e claro, está disponível em praticamente todo lugar. Beleza, agora que o potencial ficou claro, vamos para a parte prática. Como montar o nosso estúdio? É aqui que a gente vai ver o passo a passo, a base para começar a criar aqueles retratos de impacto com controle total da luz. E olha, a receita é bem mais simples do que parece. É o seguinte, primeiro, a pessoa a ser fotografada fica ali a mais ou menos 1 ou 2 metros da janela. Segundo, na câmera, a gente usa uma abertura bem grande, tipo f1.8, para conseguir aquele fundo desfocado, sabe? Lindo! Terceiro, um rebatedor branco do lado oposto ajuda a suavizar as sombras no rosto. E por último, uma cortina ou persiana serve para a gente diminuir ou suavizar a luz, se precisar. Simples, né? E quando a gente fala desse fundo desfocado, o nome técnico para isso é bokeh. É aquele efeito super agradável que faz a pessoa fotografada saltar da imagem, sabe? Ele isola o assunto e dá um ar muito mais profissional para o retrato. E o segredo para conseguir isso? Aberturas grandes, como f1.8. Ok, com o básico dominado, agora a gente vai para a parte mais artística da coisa. É aqui que a gente começa a esculpir com a luz. Pequenos ajustes na posição da pessoa podem criar padrões de iluminação clássicos e, olha, transformar completamente o clima da foto. O primeiro padrão é o chamado loop lining. É super fácil de fazer, é só posicionar a pessoa num ângulo de 45 graus em relação à janela. E o detalhe que faz toda a diferença é que isso cria uma pequena sombrinha do nariz na bochecha. É um detalhe sutil, mas que é tipo a marca registrada de retratos profissionais. Agora, se a busca é por algo mais dramático, mais artístico, a gente tem a iluminação Rembrandt. A diferença? Aqui a pessoa fica mais de lado para a janela, o resultado é incrível. Forma-se um triângulo de luz na bochecha que está na sombra. É uma técnica que dá uma profundidade, um toque quase de cinema para a foto. Então, olha só a diferença, é muito marcante. Para um visual mais clássico, mais comercial, loop lighting é a pedida. Agora, é para criar um clima mais artístico, mais intenso, a escolha é Rembrandt. É só uma pequena mudança na posição da pessoa, mas o impacto emocional na foto, nossa, muda completamente. Vamos falar de um assunto que muita gente vê como inimigo: as sombras. A gente costuma pensar que tem que eliminar as sombras a todo custo, mas aqui vamos virar essa chave. A gente vai tratar a sombra como a nossa principal ferramenta criativa para controlar o clima e a profundidade do retrato. E a regra aqui é super simples, bem fácil de lembrar. Quanto mais perto da janela, mais suaves e delicadas vão ser as sombras. Por quê? Porque em relação à pessoa, a janela se torna uma fonte de luz enorme, e fonte de luz grande é igual a sombra suave. E o contrário é totalmente verdadeiro. Se a gente afasta a pessoa da janela, a fonte de luz parece menor. E o que acontece? As sombras ficam mais duras, com as bordas bem marcadas. O resultado é um look com muito mais contraste, muito mais drama. Então, a grande sacada é essa, pessoal, é parar de brigar com a sombra e começar a usar ela a nosso favor. A sombra é uma ferramenta. Ela compõe a foto, ela cria forma, profundidade, emoção. É fundamental abraçar esse controle e usar a sombra de forma criativa. Bom, teoria é ótimo, mas a fotografia de verdade acontece na prática. Para tudo isso que a gente viu aqui entrar na veia para sentir a versatilidade da luz, eu tenho um desafio. Um desafio simples, mas super eficaz. O número mágico é 10. 10 retratos. 10 chances para experimentar e descobrir na prática o poder dessa luz. E o desafio é bem direto: fazer 10 retratos usando uma única janela.
O segredo é variar, mudar a posição da pessoa, testar o ângulo de 45 graus, depois colocar mais de lado, brincar com a distância, trazendo para perto e levando para longe da janela. O mais importante é observar, perceber como cada coisinha que muda altera a luz, as sombras e, no fim das contas, o clima do retrato. E é isso. A luz de janela, no final das contas, não é só luz. É como se fosse uma tela em branco. Ela pode ser suave, pode ser etérea, mas também pode ser dura e dramática. A verdadeira arte é saber qual história se quer contar. Então fica perguntando no ar, que histórias a luz da sua janela pode ajudar a contar? Agora é hora de experimentar.